Bem, um aviso antes da gente começar o vídeo. Eu só vou fazer uma propaganda básica sobre a artista que desenhou essas coisas lindas e maravilhosas que você vê na tela. Então era só isso. Vai lá dar um apoio para ela. Ela desenha muito bem e então é isso. É só isso mesmo que eu tinha que falar. Adeus. Bem, com o passar do tempo é perceptível o aumento da popularidade a respeito de obras de autoria japonesa e da disseminação da cultura japonesa como um todo. Hoje em dia, por exemplo, é bem fácil você ver samurais sendo retratados em jogos, filmes e séries não orientais, por exemplo. É claro que tem um elefante na sala, os famosos desenhos japoneses, que desde os anos 80 tem ganhado força em terras ocidentais. Cara, eu sempre achei muito engraçado quão específico isso era. É tipo, sei lá, jogos de plataforma oriundos da Austrália virarem uma febre entre os jovens. Tipo, tudo bem que tem um motivo para animes serem tão populares. Motivo esse que não é tema do vídeo. Se quiser ver, já se inscreve aí no canal, dá like, é isso aí, galerinha. Compartilha aí, família. Voltando. Sempre pensei o porquê o mesmo não ser dito dos filmes japoneses. Apesar de que atualmente as obras de Akira Kurosawa estão sendo mais mundialmente reconhecidas, eu ainda acho que o cinema japonês merece mais amor do público. E em meio a essas pérolas desconhecidas é onde se encontra um dos maiores gênios da sétima arte, Yasujiro Ozu. Desculpa pela pronúncia se eu errei. Yasujiro Ozu, nascido em 1903, no fim do chamado Japão Meiji, época essa onde o Japão passava por uma crescente industrialização e globalização. Ozu nasceu em Tóquio, em uma família simples. Sua família e o contexto histórico de seu país são os cernes de seus filmes, os quais retratam dramas familiares e os conflitos internos de um país antes excluso de qualquer outra nação, tendo de se adaptar ao início da globalização. Ozu produziu diversos filmes em sua carreira. Porém, nesse meu humilde filme, iremos analisar a trilogia Noriko, que compreende Banshu, ou Primavera Tardia. Não, Pai e Filho é um nome muito ruim, cara, desculpa, mas simplesmente não. Também temos Bakushu, cujo nome em inglês ficou Early Summer, e que a tradução transformou em Também Fomos Felizes, tradução brasileira, como sempre, incrível. E finalmente seu filme mais célebre, Tokyo Monogatari, ou como ficou conhecido aqui, Era Uma Vez em Tóquio. Como o nome indica, os três filmes possuem personagens chamadas Noriko. Porém, ao contrário do que se pode pensar, os filmes não têm nenhuma conexão. E apesar de se tratarem dos mesmos atores, os personagens dos três filmes não são os mesmos. Dito isso, vamos à análise. Todos os três filmes são a respeito da relação parentesca. Em Primavera Tardia, vemos uma filha muito apegada ao pai. Esse apego acaba se tornando algo maléfico, ao passo que lhe atrapalha no processo de amadurecimento. Em Também Fomos Felizes, vemos uma família o qual impõe um pretendente à protagonista. Pretendente esse que ela renega. Enquanto em Era Uma Vez em Tóquio, acompanhamos um casal de idosos que vão visitar os seus filhos em São Paulo. Quero dizer, em Tóquio. Ozu tem uma marca registrada em seus filmes: a simplicidade. Os filmes dele não são sobre heróis, futuros distópicos ou criminosos geniais. As obras de Ozu são sobre a vida, pessoas comuns, vivendo suas rotinas sem a necessidade de heróis e vilões. O diretor cria longas que ao mesmo tempo são minimalistas, são extremamente complexos. Ao escrever obras desse estilo é necessário pleno domínio da construção de personagens, pois nesse estilo de narrativa, são eles que sustentam a obra. Você não está assistindo pelo enredo, você está assistindo pelos personagens. E Ozu sabe disso. Os personagens deles são cheios de nuances. O brilho deles está em cada frase, em cada gesto, está em tudo. O resultado dessa ópera, você me pergunta?
Um filme que não se parece com um filme, e sim com um pequeno trecho gravado da vida de alguém. Mas não se engane, os filmes são tudo menos vazios. Eu adoro como podemos traçar a situação do Japão com base no dilema vivido pelas protagonistas. Em ambos os filmes temos um choque de gerações. Isso é representado tanto em pequenos detalhes, como as Norikos na maioria das cenas estarem usando roupas ocidentais e os personagens mais velhos usam kimono e outras roupas atreladas à cultura japonesa, quanto no drama apresentado nos longas. Primeiro, temos uma garota que renega o ato de amadurecer, retratado como um casamento, em prol de permanecer ao lado do seu pai. No segundo, Noriko se recusa a se casar com um homem o qual a família recomenda. Para não estragar a experiência de ninguém, no final ela quebra diversas convenções sociais. É ênfase que essas convenções sociais que ela quebrou são da época, tá? Enquanto no último, um casal de idosos que viaja de uma cidade rural para uma cidade industrializada e se decepcionam ao ver o rumo tomado pelos seus filhos. Como podemos ver, esse conflito rega todos os 3 filmes, estando presente em tudo, no figurino, na paisagem, nos diálogos e na trama, em tudo. E o que isso tem a ver com o Japão da época? O ano é 1945. Mesmo após o rendimento das tropas nazistas, o Japão insiste em continuar na guerra. As tropas americanas, então, decidiram apelar para uma tecnologia nova, a bomba nuclear. Bem, ao contrário do que muitos podem pensar, a bomba que destruiu Nagasaki e Hiroshima foi completamente despida de razão. O Japão, na Segunda Guerra Mundial, tomou umas atitudes assim, meio questionáveis, sabe? Umas coisas assim, meio não saudáveis, sabe? Coisa que o Hitler aprovaria, sabe? Coisa não muito bacana. Longe de mim dizer que o lançamento foi justificável. Nada justifica a violência. E as bombas mataram inocentes, civis e crianças. Nossa, era só eu falar inocentes. Inocentes engloba já civis e crianças. Mas tudo bem, continuando. E nem sempre foi assim. Antes da guerra, antes da grande potência em que a nação se tornara, havia uma pequena ilha, isolada de tudo e de todos, onde se perpetuava apenas sua cultura e a sua tradição. Tudo isso mudou com a chegada de um barco na Baía de Edo. Em 1853, a frota de esse nome desembarcou. Junto de sua chegada, ele fez uma proposta ao pequeno país. Uma proposta que ele não poderia recusar. Ou assinavam uma série de tratados desiguais que obrigavam que a ilha asiática se industrializasse e se comprometesse em fazer comércio apenas com os States. Ou, bem, diremos que o país não apareceria em futuros mapas. E o Japão fora obrigado a deixar para trás sua política de isolamento e abraçar a cultura ocidental. Eu dei essa aula de história toda só para dizer que eu enxergo a trilogia Noriko como uma metáfora à história japonesa. Começamos com uma garota que recusa o mundo. Recusa pois quer ficar ao lado do seu pai, presa em sua própria rotina, presa em algo familiar, presa em si mesma, assim como o Japão estava. Porém, ela, assim como sua nação, é forçada a quebrar esse isolamento. O resultado seria o segundo filme. Uma mulher que, não ouvindo os avisos da sua família, representando a cultura e a tradição de seu país, decide seguir seu próprio caminho. E a última Noriko, a minha favorita inclusive, uma pessoa triste que perdeu seu marido na guerra. Porém, no final reflete se não seria egoísmo apenas seguir em frente. Os 3 filmes mostram um caminho trilhado pela potência asiática, de uma ilha isolada, presa em seus próprios costumes, para um país que constantemente entra em dúvida quanto a que atitudes deve tomar. Se continua perpetuando sua cultura ou abraça de vez o Ocidente. E por último, se torna um país triste, que ainda sente a dor da guerra e que reflete em como pode seguir em frente. E toda essa interpretação minha, isso é só um exemplo de o quão complexo os filmes de Ozu são. Eu mesmo não gosto da minha interpretação.
ela faz parecer com que a decisão da Noriko no segundo filme foi errada, quando não é o caso. Além de que ela desconsidera diversas passagens dos longas. Porém, essa é a mágica das obras do Ozu. Assim como a vida, eles podem ser vistos de diversas formas. Complexos, porém simples. Tristes, mas felizes. Sobre tudo e ao mesmo tempo sobre nada. Esses são os filmes de Ozu. Bom, antes de finalizar, eu queria dizer que os filmes do Ozu são muito bons. Só que eles não são para todo mundo. Se tu não é muito fã de filme lento, passe longe dos filmes do Ozu. Provável que você não goste. Mas mesmo assim, eu peço. Se você ficou com vontade de assistir os filmes dele e você não gosta de ver filme lento, antigo, eu recomendo você assistir. Porque o pior que pode acontecer é você perder 2 horas da sua vida. E é que nem eu disse no início do vídeo. Eu gosto muito do cinema japonês e eu acho que ele devia ser mais reconhecido. Sabe, que tivesse mais gente que desse bola pra ele. Porque eu tô meio cansado de falar comigo mesmo no espelho, discutindo quanto filmes antigos japoneses são geniais. E passar horas falando comigo no espelho sozinho. E bem, é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Obrigado mesmo. Esse vídeo deu um trabalho imenso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha acertado as pronúncias dos nomes japoneses. E se eu falar alguma coisa errada da história do Japão, se teve algum detalhe errado, pode me corrigir. Só por favor, não me xingue, tá? Eu já sou xingado todo dia pelos meus colegas, então não faça isso. Eu já tô meio entediado. Já estou meio enjoado de ser xingado, então por favor, não. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, que vai sair em 2029, quando eu parar de ter preguiça para gravar, editar e escrever vídeos. E é isso, até mais.